Boa noite, graça e paz a todos. A vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Thiago Zambelli e eu sirvo nessa comunidade como pastor dela. O tema que eu queria abordar com vocês hoje é exatamente o que está escrito no slide. Ainda que o assunto, pela sua complexidade, pudesse ser apresentado em outras pregações ou palestras: depressão, ansiedade e o Evangelho. Depressão e ansiedade são muito comuns. Na verdade, ansiedade e depressão juntas são os transtornos mentais mais diagnosticados em todo o mundo. Isso significa que mais pessoas lidam com essas questões do que com qualquer outro problema de saúde mental. E eu acredito que, se não todos nós, mas a grande maioria de nós conhece ou já conheceu alguém que passou por essas lutas. Por isso é tão importante falar sobre esse tema. Por isso é tão importante que a igreja fale sobre esse tema. Mas em razão do tempo limitado que temos, o meu objetivo é oferecer uma visão geral dessas questões, ao mesmo tempo que apresentar uma perspectiva cuja lente de consideração é o Evangelho. Afinal de contas, se a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, então seguramente ela tem algo a nos ensinar sobre esses assuntos. É por isso que nós vamos também pedir a Deus que nos ajude. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, levarmos em consideração este assunto. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que seja uma mensagem clara, que todos os nossos corações estejam abertos à Tua voz, à Tua palavra, e isso faça uma transformação dentro de nós, de dentro para fora. Que saibamos viver de acordo com a Tua vontade e reagir aos fatores deste mundo que tanto nos estressam, que tanto nos trazem sofrimento, mas nós temos a esperança que vem de Ti. Por isso nos ensine. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Eu creio que, antes de falar especificamente de depressão, ansiedade, vale a pena falar das emoções de forma geral. Afinal de contas, isso é algo que todos nós aqui temos. Quem aqui sentiu alguma emoção hoje? Alegria, tristeza, medo, culpa, vergonha, gratidão. Isso acontece porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e isso significa que nós temos muitos atributos que Deus também tem. Em outras palavras, porque Deus tem emoções e nos criou semelhantes a Ele, nós também temos emoções e as expressamos como Ele também as expressa, as manifesta. Não requer muita leitura bíblica para identificar que Deus tem emoções. Basta abrir nas primeiras páginas da Bíblia e você facilmente vai identificar Deus expressando que se alegrou nos dias da criação. Ele fez o dia 1 e disse: tá bom. Dia 2, tá bom. 3, tá bom. No 6, ele está muito bom. Você pode ver que ele ficou triste ao ver a que ponto a humanidade chegou nos dias de Noé. No Novo Testamento, vemos Deus chorando, se angustiando, sentindo compaixão. E obviamente que eu estou falando de Jesus Cristo, que a Bíblia nos ensina a ser o próprio Deus encarnado. Tudo isso mostra que é inerente para o ser humano ter emoções. Faz parte do significado em ser humano. Não dá para ser diferente disso, mesmo que você quisesse. Entendam que as emoções elas têm diversos propósitos, sendo um deles o de comunicar. Vocês já viram um bebezinho de 6 meses dizendo para sua mãe: eu estou com fome, eu preciso trocar de fralda, eu estou com sono, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo? Obviamente que vocês não ouviram. Mesmo assim, por meio das emoções que o bebê expressa, ele consegue se comunicar. É uma comunicação sem palavras, mas ainda assim é
um tipo de comunicação. E todos nós fazemos isso em alguma medida. Eu estou falando com vocês e estou expressando emoções. Está no meu tom de voz, está nos meus gestos, está no meu olhar. E eu também consigo identificar o que vários de vocês estão comunicando enquanto eu falo. Alguns de vocês passam para mim a ideia de atenção, alguns de curiosidade. É difícil e requer energia disfarçar quando, por exemplo, tivemos um dia ruim. Isso porque não tem uma chavinha na gente, a gente desliga as nossas emoções. É assim que nós fomos feitos. E além de comunicar o que nós sentimos, as emoções também comunicam os nossos desejos, o que está no nosso interior, as nossas motivações. Por exemplo, todos nós já ficamos com raiva. E a raiva surge porque algo não saiu como queríamos. O nosso desejo, comum a todos, é que as coisas funcionem da forma que nós achamos que elas deveriam funcionar. E às vezes acreditamos que temos o direito de que as coisas aconteçam conforme nós queremos. É normal que as nossas emoções reflitam as nossas motivações, os nossos desejos. Ainda assim, precisamos reconhecer que mesmo as nossas emoções também sofrem as consequências do pecado, como toda a criação. Nossas emoções podem apresentar o que desagrada a Deus, podem mostrar pecaminosidade. Vocês se lembram quando Jesus ficou irado? Lá em João 2, por exemplo, nós lemos em João 2, Jesus indo para Jerusalém e encontrando no pátio do templo alguns vendedores. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram do que Jesus fez? Ele então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Desculpa, gente, mas não dá para imaginar Jesus fazendo um chicote. Saia daqui, saia dali, vai espalhando moeda. Eu sou gentil, gente. Ele expressou a sua ira com o que estava acontecendo. Ele ficou irado, mas a sua ira não foi gerada por interesses egoístas ou de justiça própria, não foi pecaminosa. Nós, por outro lado, geralmente não temos nossa ira direcionada contra o pecado. Geralmente é motivada por interesse pessoal, ou até pelo sentimento que merecemos alguma coisa. Talvez você pudesse olhar para si mesmo e se lembrar de quando pensou, ou até mesmo falou para alguém: bem feito. Esse é um bom exemplo de uma emoção pecaminosa. Aliás, saibam que não existe espaço algum nas Escrituras para desejarmos mal para alguém. Nem existe espaço para não ajudarmos alguém que precisa de ajuda. As emoções, meus irmãos, são complexas, não são simples sentimentos. E por isso, eu quero apresentar 4 aspectos das emoções, a começar pelo aspecto espiritual. Em Lucas 6,45 nós lemos: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O que está acontecendo no nosso coração quando ele está cheio de... Ou o que acontece com a gente quando o nosso coração está cheio de raiva? O que acontece se ele está cheio de contentamento? No primeiro caso, expressa ira, expressa raiva. No segundo, expressa contentamento. O que nós fazemos ou como nós operamos está ligado ao que está dentro de nós. Esse é um componente espiritual. Um outro aspecto das emoções é o moral. E para isso nós continuamos usando esse mesmo texto, esse mesmo versículo. Existe uma questão do que é bom e também existe uma questão do que é mal. As expressões das nossas emoções, elas não são neutras. Ou elas honram o nosso Criador, ou elas desonram o nosso Criador.
Até por isso eu posso dizer que existe um aspecto relacional das emoções. E como eu já disse, as emoções não deixam, elas não nos deixam, elas não saem da gente. Então, quando nos comunicamos, quando nos relacionamos com alguém, nós também estamos expressando as nossas emoções. Um cuidado que nós devemos ter é quando alguém diz para você, olha, mas pensa nisso racionalmente, ok? Nós precisamos entender que isso não significa que você conseguiu desligar a sua chave para pensar meramente racional sobre aquilo. Porque nunca você vai deixar de operar emocionalmente. Mas você vai fazer com que as suas emoções estejam no devido lugar na hora de tomar uma decisão racional. E o que acontece quando duas pessoas experimentam as mesmas emoções? Isso tipicamente fortalece o laço, o vínculo entre elas, especialmente se foram experiências boas. Pense no seu cônjuge, no seu namorado, ou na sua namorada, ou no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. Provavelmente vocês já experimentaram diversas emoções juntos. Emoções que trouxeram, que influenciaram alegria e que influenciaram tristeza. Essas experiências compartilhadas, como eu disse, especialmente as boas, trazem essas pessoas para mais próximos uma das outras. Para um casal, mais intimidade. Para os dois amigos, não somente amizade, mas também fraternidade. Por fim, e a gente não deve negligenciar o que eu vou falar agora, as emoções também possuem um aspecto fisiológico, ou físico, ou neurobiológico. Nós somos seres holísticos, ou seja, seres compostos de matéria e não matéria. Seres materiais e seres imateriais. Nós temos um corpo, nós temos ossos, nós temos carne, mas nós também temos uma alma, nós também temos espírito. E é impossível, na nossa natureza, a gente separar essas coisas, elas estão entremeadas. O que sentimos no nosso coração, o corpo também sente. Imaginem vocês, por exemplo, pedalando aqui em Paulo Afonso. Você pega a sua bicicleta, vai dar uma volta e de repente um cachorro começa a latir e começa a te perseguir. E esse exemplo, infelizmente, em Paulo Afonso, ele não exige muita imaginação. O que acontece com o seu corpo nesse momento? Seu coração acelera, você começa a experimentar aquela resposta de luta ou fuga, o sangue ele flui mais rápido para suas pernas. Ou seja, existe uma resposta fisiológica e humanamente natural para responder à ameaça. O corpo sabe que não dá tempo para processar tudo o que está acontecendo de forma racional. O mesmo acontece com a depressão e a ansiedade. Existe um aspecto físico desses problemas que podem se tornar problemáticos. As emoções são complexas e são multifacetadas, com diferentes aspectos a serem considerados. Por isso, quando alguém enfrenta desafios como depressão ou ansiedade, é inadequado, é simplista dizer alguma coisa do tipo, deixa ele de ser mole, levanta, melhora, cara, acorda para a vida. Fazer isso não funciona, porque, de novo, essas questões são muito complexas. Nós precisamos lidar com esses vários, todos, se possível, de aspectos das emoções e com todas as áreas que compõem quem nós somos. Então vamos dar uma olhadinha com mais especificidade na depressão agora. Pensem por alguns segundos. Que palavra você usaria para definir depressão? Que palavra vem à sua mente? 5 segundos. Tristeza? Aflição? Debilidade? Entorpecimento? Exaustão? Escuridão? Inutilidade? A depressão, como as emoções
eu disse, é multifacetada. Ela é complexa e tem muitos vieses. Talvez a primeira coisa que pensamos quando a questão é depressão seja exatamente tristeza. Para algumas pessoas, essa é a grande parte do problema, mas nós também sabemos que não é todo o problema. Outra palavra que geralmente usam é falta de esperança ou desesperança. Um sentimento de que nada vai mudar, uma preocupação constante de que as coisas nunca melhorarão. Daí é que algumas pessoas perguntam, por que eu deveria tentar qualquer coisa para mudar? Não vai mudar mesmo, eles diriam. Então por que tentar? Na depressão, a desesperança, a falta de esperança e a sensação de vazio são bem fortes. Agora, tem pessoas que descrevem a depressão como uma dor generalizada, sem origem física específica, mas que é muito real. Outros falam de sintomas como apatia, insônia, fadiga. Tem vezes que se usa a palavra depressão, mas com um significado bastante superficial. Quando eu falo assim, eu estou deprê hoje. Nossa, hoje o dia foi bem deprimido para mim. Quando eu uso a palavra depressão aqui, hoje eu estou usando essa palavra pensando na definição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, como eu aprendi no meu curso de aconselhamento. Então, quando eu falo de depressão clínica, eu estou me referindo a um humor deprimido ou uma perda de interesse ou prazer nas atividades diárias. Não é de 1 ou 2 ou 3 dias, é de pelo menos 2 semanas. Porque a depressão não é um dia mau, não é 2 dias maus, 3 dias ruins. É uma luta persistente que afeta o funcionamento social e a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Algo que pode ser agravado pelo isolamento ou pela falta de energia para interagir. No momento em que uma pessoa sofre de depressão, a ocupação, o trabalho dela, os estudos dela sofrem notoriamente. São afetados. E o DSM, ele fornece uma lista com 9 critérios, dos quais pelo menos 5 precisam estar presentes para o diagnóstico clínico de depressão. Primeiro deles, o humor deprimido ou irritabilidade. Na maior parte do dia, ou quase todos os dias, também pode ser relatado um vazio, uma falta de esperança ou uma constante sensação de tristeza. Também tem a diminuição do interesse ou prazer na maioria das atividades. É quando a pessoa não encontra mais satisfação nas coisas que ela costumava ter satisfação e ela fazia. Também existe uma mudança significativa de peso. E uma pergunta importante que os profissionais precisam fazer no aconselhamento é realmente ir atrás desse ponto. Particularmente, a minha pergunta é, nos últimos 6 meses, quanto foi o seu ganho ou a sua perda de peso? Alterações no sono. Isso pode ser em 2 direções, ou muito pouco sono, ou sono demais. E imagina, como você se sente quando você dorme demais? Não fica meio grogue? E quando você dorme de menos? Como é que é? Fica irritado. Imagina isso por um bom tempo. Um outro critério é a agitação ou a lentidão psicomotora. E outros percebem essa lentidão. A pessoa fica sem vontade de fazer muitas coisas, a gente viu isso, mas faz sempre com uma letargia. Fadiga ou perda de energia. Isso pode estar relacionado tanto ao primeiro ponto que a gente viu aqui, ou à falta de sono. Um sentimento de culpa ou inutilidade. E aqui eu estou falando, não é de qualquer sentimento de culpa, mas um sentimento de culpa excessivo, um sentimento desproporcional. Por exemplo, você é o causador de um acidente de carro, e nesse acidente uma pessoa morre. É normal sentir culpa pelo acontecido? Obviamente que é. Mas o quanto isso vai fazer a sua vida paralisante, excessiva, isso é uma influência para a depressão. Concentração reduzida, é a incapacidade de focar, completar as tarefas, de pensar claramente. E pensamentos de
autolesão ou suicídio. Isso aqui inclui a ideação suicida ou pensamentos relacionados a isso. Então percebam, isso pode ser curioso para alguns, mas nós estamos falando aqui de um problema mental, mas que tem vários sintomas físicos. Isso mostra como a depressão ela é multifacetada, ela tem vários ângulos. Aliás, para uma pessoa ser bem diagnosticada com depressão, é necessário que pelo menos um sintoma seja o de humor deprimido, ou a perda de prazer ou interesse nas atividades do dia a dia. E pelo menos 5 desses 9. E isso, inclusive, prova como a depressão não melhora com um simples, de novo, ei, acorda para a vida, hora de sorrir, hora de ser feliz. A depressão ela é muito mais complexa do que isso. E por isso vale a pergunta, o que causa a depressão? Antes de mostrar para vocês algumas causas da depressão, vale dizer que nenhum dos fatores que eu mostrarei aqui, eles são determinantes. Ou seja, nenhum evento traumático determina que a pessoa vai desenvolver depressão. Aqui, todos os fatores são possíveis influenciadores. Eles podem contribuir ou não. O primeiro deles, eventos da vida. A vida é difícil, passamos por períodos de sofrimento, e isso pode contribuir para sentimentos de falta de esperança, de culpa, de inutilidade. Por exemplo, um acidente traumático, como a morte de um filho, ou a perda de um membro do seu corpo. De repente, sei lá, talvez por uma doença, você tem que amputar o seu pé, ou sua mão, ou num acidente você perde a sua perna. Uma outra causa, outras pessoas. Talvez podemos nos lembrar de alguém que mexeu conosco, alguém que fez um comentário, uma crítica maldosa. E mesmo que seja infundado, isso pode afetar profundamente. Casos de abuso, trauma repetitivo, tudo isso pode contribuir. Uma saúde debilitada. Imagine alguém recebendo a informação de ser portador de uma doença terminal, e só tem mais 3 meses de vida. É natural lutar com o sentimento de tristeza, com o sentimento da falta de esperança e possivelmente depressão. Decepções ou desesperança, muitas vezes a vida não segue como nós esperávamos, como nós desejávamos. Isso pode deixar a gente muito frustrado, entrando nesse ciclo de falta de esperança. Culpa. Quando nós sentimos que somos responsáveis por algo ruim, seja real ou imaginário, isso pode contribuir para a depressão. Cultura. A nossa cultura ensina que nós podemos fazer o que nós quisermos, que nós podemos ter o que queremos, mas essa não é a realidade. E quando nós colocamos as expectativas irreais em nossas vidas, o fracasso em alcançá-las pode levar a sentimentos de inutilidade, de falta de esperança. Nosso corpo pode ser uma fonte de contribuição para a depressão. Por exemplo, alguns estudos mostram uma correlação entre um tipo específico de deficiência cardíaca com taxas mais altas de depressão. Desequilíbrios hormonais, como no caso de depressão pós-parto, ou problemas na tireoide, ou outros desequilíbrios químicos. Tudo isso pode desempenhar um papel significativo na causa da depressão. Conseguem perceber a complexidade do problema? Some isso a questão de que cada pessoa é diferente uma da outra. Você e eu poderíamos passar pelo mesmo evento da vida, pela mesma circunstância, mesmo assim, o evento poderia impactar muito mais ou eu ou você. Por quê? Porque as nossas personalidades são diferentes, os nossos níveis de resiliência são diferentes. Isso também é bastante complexo. Então, como lidar com a depressão? E de novo, em função do nosso tempo, eu quero destacar os principais pontos de como lidar com a depressão, lembrando que eu não sou médico e também não sou psicólogo. Eu estou falando de uma posição que tem as escrituras sagradas como as lentes para enxergarmos esse mundo. Eu estou falando da posição de um pastor, que calhou de ter a oportunidade de fazer uma pós-graduação em aconselhamento e fui mentoreado por uma pessoa que era doutora em psicologia.
um irmão em Cristo. Assim, eu digo que a primeira ação que qualquer pessoa precisa fazer diante de alguém com um quadro de depressão é reconhecer e enfatizar a palavra sofrimento. Afirme que a pessoa na sua frente, ela está numa batalha contra a depressão, que ela está sofrendo. E a Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros. Em Gálatas 6,2 nós lemos: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Nós devemos levar isso como um mandamento, porque isso é um mandamento, e nos coloca ao lado de quem precisa de ajuda, especialmente, porque é o contexto desse texto, dos nossos irmãos em Cristo. A ideia do texto original aqui em grego é literalmente de ficar ao lado de alguém e colocar parte do problema no seu próprio ombro. Isso significa reconhecer o sofrimento pelo qual a pessoa está passando, mas de também compreender que Deus tem um propósito nisso. Entendam? E nenhuma outra perspectiva vai lhe dizer isso, mas nenhum sofrimento que experimentamos passa desapercebido por Deus. Você não vai ouvir isso do médico, você não vai ouvir isso do psicólogo. Isso porque não existe sofrimento que não seja usado por Deus para Ele cumprir com os objetivos que tem para nós. E um objetivo muito claro das Escrituras é que nós sejamos mais parecidos com o único ser humano que pisou nesse planeta e não pecou, Jesus Cristo. E Ele não está sentado no céu pensando: e agora, o que eu vou fazer com o Jardel? O que eu posso fazer para ele sofrer? Eu vou testar ele. Ele não age assim. O sofrimento que Ele permite, ou mesmo causa, acontece com um propósito bem definido e declarado nas Escrituras. Por isso, e eu já disse isso aqui, nenhum de nós pode dizer: eu vou deixar de ajudar essa pessoa para que ela aprenda a lição. Como cristão, você não tem essa liberdade. Pense no livro de Jó. Todo o livro trata de um homem que sofre tremendamente, perdendo quase tudo. Deus não é quem causa, no caso ali, o sofrimento, mas é Ele que permite Satanás afligir Jó. E tem um propósito para isso. E Jó passa quase que 40 capítulos no livro de Jó se perguntando: o que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo? E ele recebe respostas pouco sábias dos seus amigos, até que Deus finalmente responde. E mesmo assim, a resposta de Deus não é direta. Ele diz: você sabe quem eu sou? Então ele revela a sua soberania, a sua bondade, mostrando: Jó, se coloque no seu lugar. Eu sou Deus. E isso pode ser muito difícil de ouvir em meio ao sofrimento. Ainda assim, nós precisamos encorajar os nossos irmãos e irmãs com graça, com a verdade e com sabedoria que vem do alto, a reformular a sua compreensão sobre o sofrimento. A tendência da depressão é olhar para dentro. Eu me sinto terrível, eu me sinto desamparado, eu me sinto sem esperança, eu me sinto incapaz de funcionar. E o denominador comum disso tudo é eu. Mas ao sugerir, ao ensinar que olhem para fora, perguntando: qual é o propósito disso? O que Deus está fazendo? Isso pode mudar a perspectiva. Isso ajuda a pensar fora da caixa. Isso nos força a considerar a soberania de Deus. Voltando a falar sobre Jó, no primeiro capítulo do livro de Jó, Satanás ele pede permissão para Deus para afligir Jó. E Deus permite, mas Ele também estabelece limites. Ele diz: aqui está meu servo Jó, você só pode ir até esse ponto. Satanás ele faz o máximo que podia contra Jó, mas só vai até onde Deus permitiu. E isso nos faz pensar que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele não se deleita com o nosso sofrimento, mas Ele permite
causa situações, sempre em razão de um propósito que Ele já determinou. Não foi uma lição fácil para mim, mas se agarrar na soberania de Deus foi a minha melhor escolha quando eu soube que eu seria pai de uma filha sindrômica e que depois veio a falecer com 1 mês de vida. Nas minhas considerações, eu me lembrei que Deus não é somente soberano. Ele não é um soberano e por isso Ele pode fazer o que Ele bem entende. Ele funciona dentro do caráter que Ele tem. E o caráter dele não é de carrasco. Ele é soberano, mas Ele é bondoso. Ele é gracioso. Ele é justo. Ele é misericordioso. Ele é amor. E Ele me ama tanto que enviou o seu único filho para morrer por causa dos meus pecados. Essa bondade de Deus não depende das minhas situações e nem das minhas ações. Ele não faz algo de bom porque antes eu fiz alguma coisa de bom. E, gente, é muito comum as pessoas pensarem assim. Ele é bom porque bondade faz parte do seu caráter. E quando as minhas experiências me tentam pensar o contrário disso, eu busco logo me lembrar que qualquer coisa diferente disso não é verdade. Ou seja, Deus é bom, estejam as circunstâncias do jeito que eu gostaria ou não. Uma outra forma para lidar com a depressão é entender que é difícil mudar os sentimentos dos nossos corações. E se é difícil para mim e para vocês, imaginem quão difícil é para alguém deprimido. É praticamente impossível. O que não é impossível é escolher glorificar a Deus em meio ao sofrimento. A louvar ao Senhor mesmo naquela situação. Ainda assim, é possível para uma pessoa que sofre com depressão levantar de manhã e sem inclinação alguma dizer: Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo por quem o Senhor é. Senhor, eu te louvo pelo teu cuidado. No final do ano passado, se você estava aqui, eu compartilhei com vocês uma mensagem no Salmo 103. E uma das lições que nós vimos é que é uma falácia, é uma mentira dizer que nós só devemos louvar a Deus quando isso flui de forma natural dentro de nós. Nós vimos que o salmista, ele se convoca, ele usa um imperativo para si mesmo. Ele fala: bendiga ao Senhor a minha alma. Ele está falando para si mesmo. Não é necessário esperar o desejo de louvar a Deus para louvá-lo. É possível fazer isso, mesmo que não haja vontade de se fazer. Reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz, segundo as Escrituras nos ensinam. Um outro ponto a se considerar ao lidar com a depressão, a ajudar alguém nessa condição, ou se ajudar caso seja você a pessoa que está sofrendo com isso, é se lembrar ou saber que felicidade não é um objetivo de vida para quem serve ao Senhor. E obviamente que isso vai diametralmente oposto à nossa cultura. Nós vivemos em busca da felicidade, e muitas vezes a qualquer custo. Biblicamente, a felicidade não é o objetivo para o cristão. O objetivo é sermos semelhantes a Cristo. Paz, alegria e fé faz parte disso, fazem parte disso. São objetivos bíblicos. Mesmo assim, não é a definição que você tem de paz, nem de alegria e nem de fé. São definições que Deus deu. E se nós sabemos disso, então nós sabemos também que podemos louvar a Deus quando os sintomas da depressão são aliviados. É motivo de alegria quando a pessoa começa a se sentir melhor. Mesmo assim, esses não formam o principal objetivo. E um cristão maduro entende, e isso é mais contra a cultura ainda, que não se aproximar de Deus, que não se tornar mais semelhante a Cristo em meio ao sofrimento, ouçam bem, é um desperdício do seu sofrimento. O objetivo do cristão é buscar a semelhança com Cristo e não uma felicidade que em algumas horas, alguns dias, semanas ou meses vai terminar.
E para terminar essa parte sobre como lidar com a depressão, eu queria apresentar rapidamente 3 temas no qual o conselheiro deve focar ou ajudar alguém que precisa: esperança, gratidão e alegria. E como eu já mencionei aqui, uma das descrições mais comuns de depressão é a desesperança, ou a falta de esperança. E pensando nisso, a boa pergunta é: qual deve ser a fonte da nossa esperança? E um cristão sabe que a fonte da nossa esperança é Cristo. Isso significa que a nossa esperança não tem origem nesse mundo e muito menos naquilo que nós conseguimos conquistar. Sem Cristo, a esperança de um novo céu e uma nova terra não existe. É por isso que ao ajudar uma pessoa que sofre com a depressão, mas não confiou a sua vida a Cristo, a melhor, ou talvez a única coisa que eu posso fazer para ajudá-la, é a se sentir melhor. É a fazer com que ela sinta menos sofrimento, menos dor. De uma perspectiva cristã, e isso é muito triste e dolorido, é que uma pessoa sem Cristo, tenha ela muita dor ou pouca dor, ela irá para o mesmo lugar, onde a Bíblia fala choro e ranger de dentes. É por isso que da posição de um pastor, na verdade de qualquer cristão na condição de conselheiro, o objetivo em ajudar deve estar voltado para o futuro. Não é por menos que a palavra evangelho faz parte do título dessa mensagem aqui hoje. Na posição de conselheiros e cristãos, nós não podemos separar nossa ajuda com a decisão mais importante que alguém pode ter, de crer em Cristo como único e suficiente Salvador. A nossa esperança está em Cristo, que prometeu vida eterna a todo aquele que nele crê. E sem essa perspectiva, a depressão e a ansiedade se tornam ainda mais desafiadoras para se lidar. Sabendo disso, eu posso escolher ser grato. Eu posso acordar e dizer: obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por quem Tu és. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu consolo. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela esperança que hoje eu tenho. Mesmo quando eu não me sinto bem, quando eu me sinto impotente, cansado, apático, ainda assim eu posso escolher a gratidão. E por fim, igualmente importante, é entender que a felicidade e a alegria são diferentes e a nossa busca não é pela felicidade, é pela alegria. A felicidade é o resultado das circunstâncias favoráveis. Ela depende do que acontece ao nosso redor, não a alegria. A alegria é um relacionamento que nós ganhamos no desenvolvimento dessa intimidade com Cristo, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E a alegria é algo possível de experimentar mesmo em meio às dificuldades, porque ela não depende das circunstâncias, mas do nosso relacionamento com o Senhor. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: alegrem-se sempre. Quando? Sempre. Eu vou mudar o foco para a ansiedade. Eu sei que o tempo vai ficar um pouco mais extenso do que eu gostaria, e o tempo que eu vou gastar com ansiedade é menor do que com a depressão. E a verdade é que a ansiedade e a depressão, elas muitas vezes caminham juntas e elas impactam uma a outra. A ansiedade, ela está intimamente relacionada ao medo, a preocupações e a níveis altos de estresse. Quem de vocês sentiu algum estresse no mês de janeiro? Eu diria, se você não levantou a sua mão é porque você não quis levantar a sua mão, mas você sentiu algum estresse. E isso é ser humano. Para alguns o estresse ele é motivador. Você tem um trabalho da escola, ou do seu trabalho, ou da faculdade, e de repente você tem 24 horas para terminar alguma coisa. Esse estresse, para você, pode ser motivador. Para outros, é debilitante. E simplesmente a pessoa não consegue fazer nada. Então o estresse ele pode produzir resultados positivos ou negativos, dependendo da pessoa. Já a preocupação, ela é a internalização desse estresse. É quando nós ruminamos o estresse. E isso é uma experiência negativa. A ansiedade ela está relacionada à preocupação e ao medo. E quando você deixa de pedalar, por exemplo, quando você deixa de pedalar de bicicleta, porque você diz para si mesmo: não, se eu pedalar eu vou ser atropelado.
mesmo que as estatísticas de atropelamento de bicicleta sejam quase zero. A ansiedade, ela vive no futuro, mas definitivamente ela retira a paz do presente. E assim como a depressão, a ansiedade também apresenta sintomas. Os cognitivos, ou os pensamentos, é essa ruminação de uma mensagem. Pode ser alguma coisa do tipo: eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar certo, ou eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E esses pensamentos ocupam tanto a nossa mente que as outras tarefas ficam bem difíceis de fazer. Existe uma exaustão mental. E os sintomas emocionais são aqueles que todo mundo conhece, aquela sensação de estar ansioso. Você fica aguardando o negócio acontecer, mas não sabe se ele vai acontecer. Você tem medo de saber se vai acontecer, ou você não quer que ele aconteça, e por aí vai. Na ansiedade, a resposta, esse de luta ou fuga, ela é ativada. O coração bate mais vezes, você começa a suar, você tem dificuldade para respirar. E quanto ao comportamento, algumas pessoas elas podem se retirar e se isolar. Em crianças bem novinhas, a ansiedade pode levar a comportamentos de dependência dos pais, ou mesmo a birra. Algumas causas, então, e a ansiedade é tão complexa quanto a depressão, mas elas podem ser vistas nos padrões de pensamento, nas crenças ou nas suposições de uma pessoa ansiosa. Imagina uma pessoa que ela tem pavor de falar em público. Pode ser que ela pense: eu vou me perder e eu não vou saber o que dizer. Ou, não, depois todo mundo vai me julgar. Esses padrões de pensamento, eles contribuem diretamente para a ansiedade. Uma outra causa, ainda que nem sempre é facilmente perceptível, é a presença de uma convicção, de uma crença. Geralmente elas são implícitas, mas elas estão sempre presentes. A pessoa ansiosa, ela acredita, ela tem uma firme convicção no que ela pensa que vai acontecer. Eu não vou, eu tenho certeza que eu vou cair. Eu tenho certeza que isso não vai dar certo. E assim como na depressão, na ansiedade também existem os influenciadores orgânicos, os contribuintes fisiológicos. E uma coisa interessante com a ansiedade é que ela pode funcionar como um ciclo insano. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um pensamento. Esse pensamento começa a gerar alguma coisa no meu corpo, e meu corpo reage com o pensamento que eu estou tendo. Mas porque o meu corpo está reagindo ao meu pensamento, agora o meu pensamento está adaptando como o meu corpo reagiu. E com essa nova adição, o corpo reage novamente, e a mente reage. E você entra num ciclo que não para. É quando você tem uma crise. Você pifa nesse ciclo de tão intenso que ele se torna. Se você já viu alguém passando por uma crise dessa, você vai perceber um coração palpitando, e a pessoa que está passando por isso, é comum ela pensar que vai ter um ataque cardíaco. A sudorese é grande, alguns têm uma agitação, um estremecimento do corpo, a falta do ar como se tivesse sufocado, vertigem, náusea, a pessoa está com vontade de vomitar. E como eu disse, eu digo agora, essa cena ela não é das mais felizes, especialmente porque além dos sintomas físicos, também tem os sintomas emocionais. A pessoa está com medo de morrer. Ela tem certeza que naquela hora alguma coisa muito ruim vai acontecer. E isso pode durar de poucos minutos a mais ou menos 30 minutos. Da perspectiva das Escrituras, o texto de Mateus 6, ele nos ajuda a refletir bastante sobre isso. Nesse trecho, Jesus ensina que existe uma prioridade nas preocupações. E se preocupar com o que comer, beber e se vestir, não é o mais importante. Ele pergunta: não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ele aponta para os pássaros do céu que não semeiam e nem colhem, mas são alimentados pelo Pai Celeste. Ele nos lembra no versículo 26, não têm vocês muito mais valor do que elas? No versículo 27 desse trecho, ele nos desafia.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Jesus nos faz pensar nos lírios do campo, que não trabalham, que não tecem, mas são vestidos com esplendor. E ele faz a comparação com Salomão, o 3º rei de Israel, extremamente rico. A mensagem desse trecho ela é extremamente clara. Deus cuida de nós. Ele sabe do que nós precisamos, Ele suprirá as necessidades. E é claro que esse texto não está ensinando para que nós sejamos passivos. Nós devemos continuar com as nossas responsabilidades. Mas a forma como nós abordamos as nossas preocupações deve ser correta. Jesus nos chama nesse texto para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus ele nos convida a confiar na proposta e no cuidado dele. Então fica a pergunta: confiar ou controlar? Se formos honestos, identificaremos que temos pensamentos ansiosos quase que diariamente. Mesmo sem perceber, nós tentamos controlar o futuro, acreditando que se eu puder antecipar a ameaça, então eu vou poder controlar. Todos nós, em algum nível, deseja querer saber o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus diz, no versículo 34 de Mateus 6, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O controle não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus, desse Deus soberano, que além de soberano, como nós já vimos, também é bondoso. Ok, então como a depressão, a ansiedade e o evangelho se comunicam, se relacionam nessa história toda? E eu estou chegando ao final. Lembre-se que se você já creu em Cristo, então a Bíblia é o seu padrão de como entender quem é Deus e, consequentemente, de entender como você, criatura de Deus, é. Na Bíblia, nós entendemos o padrão para lidar com as nossas emoções, mostrando o que é e o que não é apropriado. É a Bíblia que define para a gente que essa raiva aqui está errada ou essa raiva aqui tem o seu lugar. Não é qualquer tipo de sorriso que você vai dar que é um sorriso que isso é bom. E quem define isso para a gente é a palavra de Deus. Ela nos ensina que em Jesus nós tanto entendemos a lidar com as nossas emoções, como também conseguimos lidar com elas. Ainda que de forma absoluta, isso só vai acontecer quando o pecado não for mais um problema nas nossas vidas. A Bíblia, mais especificamente a boa nova da salvação em Cristo, ela nos lembra que vivemos num mundo que sofre por causa do pecado. Um pecado que pode ser uma escolha pessoal, sua ou minha, de querer controlar o futuro. Pode ser de alguém contra nós, quando, por exemplo, nós fazemos parte de uma família abusiva e por isso nós temos medo, nós temos aflições, nós ficamos ansiosos, por causa daquilo que nós podemos sofrer. Também pode ser em razão de um desequilíbrio orgânico, que, como vimos, contribui significativamente para a ansiedade. Só vou fazer um parênteses aqui. Só tomem cuidado nesse ponto de fisiologia, que muitas vezes a gente vai escutar de alguém e alguém vai dizer para você que, olha, seus níveis hormonais, vitamina ou alguma coisa assim, estão desequilibrados e é isso que está causando. A pergunta que às vezes deve ser feita é se aquilo que eu não estou vivendo, a forma como estou reagindo ao mundo, é que está fazendo com que os meus níveis estejam desregulados. Não é somente olhar para essa base e pensar que ela é a culpada de tudo, mas tentar refletir, e dificilmente um profissional vai conseguir, sem boas perguntas, responder isso, se os seus níveis não estão desregulados por causa das reações que você já tem tido. E para todas essas categorias, o Evangelho nos oferece esperança e sabedoria. Talvez seja uma doença ou uma deficiência cardíaca, talvez uma depressão pós-parto, talvez alguma parte do meu corpo, do meu físico, que está contribuindo para eu me sentir ansioso. Essa é a realidade de vivermos num mundo que geme por causa do pecado, mas também de viver num mundo que recebeu Cristo como oferta pela culpa de todo o pecado. A depressão e a ansiedade existem porque primeiro existiu o pecado.
E nós podemos experimentar, qualquer um de nós, a depressão e a ansiedade, porque todos nós contribuímos para este mundo cheio de pecados. Também todo mundo sofre por causa dos pecados dos outros. Essa realidade expõe a nossa necessidade de um Salvador. Nós precisamos de ajuda. De uma ajuda de alguém que vem de fora. Ao mesmo tempo que a ajuda de alguém que compreende o que nós passamos e que caminhe conosco. Nós precisamos de um resgate, de alguém que nos faça uma nova criatura, que transforme os nossos corações, que renove as nossas mentes. Nós precisamos de alguém que nos salve da condição de pecador e nos dê uma paz sobrenatural. Deus se revelou e ensinou que tudo isso está disponível por meio de Cristo. E que a base para desfrutarmos disso começa crendo em Jesus. Ao aconselhar alguém com depressão ou ansiedade, saiba que eu tenho um profundo desejo que essa pessoa se sinta melhor. Eu não quero que essa pessoa viva deprimida ou ansiosa. E graças a Deus, isso acontece diversas vezes. Mas o que eu desejo ainda mais, porque eu não tenho condições de garantir a saúde dessa pessoa, é que ela consiga enxergar Cristo em meio ao sofrimento, em meio à doença, em meio às aflições, e que ao vê-lo, ela possa entregar, dedicar e confiar a sua vida a Ele. Único, exclusivo, capaz de garantir um futuro melhor, ainda que não seja plenamente nessa vida. Nós temos controle sobre muitas situações, mas eu quero que meu aconselhado saiba que pela fé em Cristo, um dia a depressão não será mais um problema e nem mesmo a ansiedade. Não haverá mais pecado que atrapalhe desfrutarmos da presença do Senhor. E também é importante lembrá-los que muitas vezes a ajuda de Deus, a ajuda que Ele nos oferece, vem da comunidade que Ele mesmo criou, chamada igreja. Ele levantou irmãos e irmãs que nos amam, irmãos e irmãs com habilidades especiais de cuidado e de encorajamento e que estão dispostos a nos ajudar. Não é incomum acharmos que estamos sós. Porém, a realidade é que muitas vezes somos nós mesmos que nos colocamos numa ilha e lá nos escondemos, com vergonha de compartilhar o que a gente está sofrendo, com vergonha de pedir ajuda. Se você luta contra a depressão ou contra a ansiedade, não se isole. Pegue seu celular, mande uma mensagem para mim, mande uma mensagem para o seu irmão, para a sua irmã, mas não fique sozinho. Bastaria eu dizer que a ajuda da comunidade é uma característica, um elemento bíblico de terapia e de cuidado. Mas saibam vocês também que isso também é científico. Esse contexto de comunidade é vital para lidar com depressão e ansiedade. Eu não costumo fazer o que eu vou pedir para vocês agora, mas eu vou concluir esse tempo que chegou agora aos 53 minutos. Eu peço desculpa por tanto tempo. Mas eu queria ler junto com vocês esse último versículo. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos lá? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês também devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que Deus nos abençoe.